Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, onde hoje nós iremos iniciar a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou seja, 2 Coríntios. Já lemos aí praticamente metade do Novo Testamento, né? Já lemos alguns livros e agora nós daremos continuidade à leitura, iniciando hoje a leitura da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então você que está aí nos acompanhando neste momento, pegue a sua Bíblia, já vamos fazer menção, leitura da Palavra de Deus. Às vezes nós tiramos tanto tempo para trabalho, para nosso lazer e não meditamos ou não lemos a Palavra de Deus. Eu quero neste momento te convidar para juntos lermos e meditarmos nas Sagradas Escrituras da Palavra de Deus, agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, para a nossa meditação, que diz assim. Segunda Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 do capítulo 1. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a nossa consolação, com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7 do capítulo 1. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremeiramente agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo, tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Agora vamos para o versículo 12 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e, maiormente, convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do nosso Senhor Jesus. E, com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Versículo 16. E por vos passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez convosco, e guiado por vós a Judéia, e deliberado isso, usei porventura de leviandade?
Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para que vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Vamos então agora para o capítulo 2 de 2 Coríntios. Capítulo 2 de 2 Coríntios agora para a nossa meditação. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, devereis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Vamos agora ler o versículo 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que nos salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte, para a morte. Mas, para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Vamos agora ler o capítulo 3 de 2 Coríntios. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Se o ministério da coordenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o qual foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós somos com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos ler agora o capítulo 4. Estamos lendo aqui a segunda epístola, a carta de Paulo aos Coríntios, e estamos lendo aqui 2 Coríntios, e agora vamos ler o capítulo 4 para a nossa meditação. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perderam, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos.
E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o nosso Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Vamos ler agora o versículo 5, o capítulo 5 de Coríntios, de 2 Coríntios. Vai continuar aqui o versículo 16. Vamos agora para o versículo 16, primeiro do capítulo 4. O desígnio e o efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Vamos lá então, versículo 16 do capítulo 4, continuando. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ler o capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar como o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que presentes, quer ausentes. Porque todos devemos compadecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor do Senhor se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, e espero que vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não os conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôr em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler agora o capítulo 6 de 2 Coríntios, a abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo inverdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis entreestados em nós, mas estáis entreestados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vos. Não vos prendais a julgo desigual, como os infiéis, porque sociedade tem a justiça como a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concordância há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e neles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que bom, graças a Deus, acabamos de ler a primeira parte do livro de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 6. Muito em breve voltaremos para o capítulo 7, até o 10 ali, e vamos terminar provavelmente também na próxima semana, nos próximos dias já, o livro de Coríntios. Uma palavra de oração para a sua vida, você que nos acompanhou. É importante ler a Bíblia, não deixem, irmãos, de ler a palavra do Senhor, não deixem de ler as Sagradas Escrituras, porque nós precisamos dessa palavra. É essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos fortifica. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de leitura da palavra do Senhor. Estamos, ó Deus, nessa jornada da leitura do Novo Testamento e estamos hoje, meu Pai, findando mais uma etapa. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que os corações dessas pessoas estejam abertos, estejam atentos, ó Deus, para que essas pessoas possam, Senhor, estar prontos a ouvir e a receber a Tua palavra.
Que esta palavra traga fortaleza, traga cura, traga, Senhor, fortalecimento espiritual para esta vida. Nós te glorificamos, nós te exaltamos pelo privilégio de estarmos aqui. Muitas graças, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor vai fazer. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.